Olá pessoal, espero que estejam todos bem. O Enjoy Responde é o quadro onde eu respondo a pergunta que vocês nos deixam aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto lá no nosso direct no Instagram. E hoje eu venho aqui responder algumas perguntas que têm sido bem pertinentes em relação à comprovação financeira na Irlanda, se dá ou se não dá para fazer dinheiro, se dá para renovar, entre outras dúvidas que o pessoal sempre deixa aqui nos comentários, tá, pessoal? Seguinte, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês a gentileza de vocês deixarem nos comentários as dúvidas que vocês têm, tá bom, pessoal? Não existe dúvida boba, eu adoro vir fazer esse vídeo aqui para vocês, respondendo tudo que vocês precisam saber. Então, a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém que está no início das pesquisas. Então, toda dúvida é importante. Deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal e deixem um like para ajudar a gente a chegar nos 60 mil inscritos. Estamos quase lá. Pessoal, então vamos lá. A primeira pergunta, são duas na verdade, da Didix, agora não sei se é menino ou menina, e a Soraya Ferreira. Uma complementa a outra, então eu coloquei as duas aqui. A Didix pergunta assim: se eu for fazer meus estudos de 6 meses e minha namorada for como turista pelos primeiros 3 meses, a comprovação 4.200 euros serviria para os dois? Como funcionam as regras? A Didix está perguntando para quem vai estudar na Irlanda, tá, pessoal? A Soraya Ferreira complementa: turista precisa de comprovação financeira para entrar na Irlanda? Então vamos lá, não sei se é o casal, mas eu acho que não. Foi só mesmo coincidência e eu fiz questão de colocar as duas perguntas aqui porque uma complementa a outra. Pessoal, quem for fazer intercâmbio na Irlanda, a partir do dia 1º de julho, a imigração irlandesa vai exigir que as pessoas tenham no mínimo 4.200 euros como uma forma de segurança financeira, ou seja, um dinheiro que você tem reservado ali para você pagar as suas despesas iniciais até você conseguir o primeiro trabalho, tá? Lembrando, pessoal, que a gente sempre indica aos alunos a viajarem com pelo menos 4.500 euros há pelo menos 5 anos, tá? A gente está aí desde 2016, 2017 já pedindo para o pessoal viajar com mais de 4.000 euros, se possível, para poder aguentar as despesas aí até o primeiro emprego, tá? Agora, respondendo aqui a dúvida da Didix, se eu for fazer os meus estudos 6 meses, tem como a minha namorada ir como turista, ela precisa comprovar algum dinheiro? Então, não, pessoal. Esses 4.200 euros, ele é somente pro estudante. Por que ele tem que levar 4.200 euros? Porque a imigração entende que se caso esse estudante ele se machuque, adoeça, aconteça alguma coisa, que ele não possa se manter durante o período de estudos, que ele continue se bancando até finalizar os estudos deles com o dinheiro que ele trouxe, tá bom? Então eles fizeram uma média mensal de quanto o estudante gasta mais ou menos e jogaram para 6 meses, que é o período do curso, tá? E o turista não precisa comprovar renda nenhuma, não existe uma regra que diga assim, olha, você precisa ter o mínimo X. Se você for realmente turistar por 3 meses, a imigração ela vai querer que você prove que você vai de fato turistar. E com certeza você vai precisar de bastante dinheiro, tá? Então, vamos supor que você gaste aí, sei lá, uma média de 20 a 30 euros por dia de alimentação. Você tem que estar com a reserva dos hotéis, o roteiro da sua viagem já pré-estabelecido para provar para a imigração que você é de fato um turista, que você está indo visitar tais cidades, você está indo ficar em algum lugar. Ora, se você for ficar na casa do namorado, né, vocês vão ter que dar um jeito de comprovar que você vai ficar como turista nesse local, que você tem condições de se manter durante esse período, tá bom? Finalizando aqui então e abrindo outra da Dix. Meu inglês é bem avançado, sei disso, pois tenho amigos de outros países. Vou levar os 4.200, mas tenho a esperança de não gastar tudo. É possível com um bom nível de inglês viver em Dublin? Dix. Sim, é totalmente possível, tá? Importante lembrar, pessoal, é que vocês devem fazer uma pesquisa completa sobre todas as cidades na Irlanda. A gente sabe que Dublin é a capital, a maioria das agências de intercâmbio vão trabalhar com Dublin como uma primeira opção. Geralmente as pessoas nem perguntam se você já conhece outros destinos, já vai ficar mais fácil vender Dublin, né?
Mas é importante lembrar, dependendo aí da sua faixa etária, seu estilo de vida, que para você guardar dinheiro em Dublin, você tem que se submeter a algumas coisas que talvez você não precisaria em algumas cidades do interior, como dividir quarto, por exemplo, tá? E não é dividir quarto com mais uma pessoa. Você vai ter que dividir quarto, possivelmente, com pelo menos mais 2 ou 3 pessoas, tá? Então, isso é um fator que leva a eu receber ligações praticamente todas as semanas de pessoas que foram para Dublin sem muita instrução e estão buscando por renovar o visto em outra cidade no interior da Irlanda, porque não estão conseguindo acompanhar esse ritmo de vida, de ter que, sabe, é porque é cansativo, é escola de manhã e depois à tarde trabalha, vai até quase à noite, aí tem que fazer homework, vai dormir quase de madrugada, ainda fica que ele entra e sai de gente no quarto, é complicado, você não descansa direito, acaba perdendo um pouquinho a qualidade de vida. É claro que Dublin tem vários atrativos, tem trabalho de sobra, né? Mas as cidades do interior também que tem a mesma coisa, só que você gasta bem menos, tá bom? Mas dá para você fazer um dinheirinho sim, sabendo que você vai ter que se abrir mão de algumas coisas para você conseguir guardar essa verba, tá? Depois vem aqui o Felipe Fraga. Na verdade, ele fez um desabafo aqui, ó. Na Irlanda você vai gastar muito mais do que seus cálculos. Gente, a Irlanda não tem onde ficar. Ah, mas meu amigo foi e deu um jeito. Não, gente. Não é que tem uma quebrada, uma casa ruim, uma favela onde que dê para ficar. Não tem. Não se constrói nada na Irlanda. Lotou, simples assim. Ah, mas tem vaga no hostel. Não tem. Os hostels são em triliche, colado no teto, sem espaço entre as camas, diferente das fotos. Não tem espaço na Irlanda e só vai piorar. Irlanda é chuvoso? Meu irmão, rajadas de vento de 100 km por hora e não paga tão bem assim. Bom, gente, aqui o Felipe, eu não sei se ele conheceu o canal agora, mas a gente já passa essas informações aí há muitos anos, né? Talvez ele tenha ido para a Irlanda com poucas pesquisas, então ele não sabia e está frustrado, né? Não sabia que a Irlanda existe uma crise de acomodação, não sabia do clima da Irlanda e agora ele está se sentindo frustrado. Pessoal, aqui é muito comum no canal, que vocês estão chegando agora, que a gente fala um pouquinho da realidade. Só que aqui eu tenho que colocar o outro lado da moeda também, pessoal. Até uma menina comentou isso. Eu devia ter colocado o comentário dela aqui, eu acabei esquecendo. Ela falou, poxa, cada vez que eu assisto o vídeo de vocês, agora que eu já tenho tudo comprado, tudo pago, cada vez eu desanimo mais. Gente, sempre vão ter os dois lados da moeda. Só que eu me sinto aqui na obrigação, eu que conheço bastante da Irlanda, que tenho bastante gente que eu tenho ajudado a chegar na Irlanda, e principalmente no momento que estão na Irlanda, colocar a real para vocês, colocar o pé de vocês no chão para que vocês cheguem preparados, não como o Felipe chegou, que agora ele está vendo como as coisas são na verdade. Tem como evitar tudo isso que ele está falando? Quase tudo, não tem como você evitar chuva, impossível, só se a gente fizer um trato com São Pedro, mas ainda ninguém descobriu essa técnica, né? Mas a acomodação, pessoal, tem como fugir da crise, depende da época que você vai chegar, depende da cidade que você está indo. Há cidades que está mais complicado, há cidades que está um pouco mais tranquilo, há cidades que o preço está super inflacionado, outras cidades que o valor nem subiu tanto assim, tá? Então ele não especificou bem onde ele está, mas pode ser que ele esteja ou em Limerick ou em Dublin. E mesmo em Limerick, pessoal, que é uma cidade que a gente sabe que existe uma crise, a gente tem um vídeo recente agora da semana passada do casal que foi pela Enjoy e estão lá, conseguiram acomodação na primeira semana com pet e já estão os dois trabalhando. Eles não estão nem um mês na Irlanda, acho que com três semanas já estavam os dois trabalhando e com acomodação com um valor bem ok, tá? Além disso, o Carlos, que é a pessoa que faz o suporte para os alunos da Enjoy na cidade, está relatando casos de vários estudantes que estão conseguindo sucesso da mesma forma. É claro que, gente, não dá para generalizar. Sempre vai ter uma pessoa ou outra, saiu do foco aqui um pouquinho, às vezes pega no microfone. Sempre vão ter uma pessoa ou outra que vão ter mais dificuldades e essas pessoas geralmente fazem bastante barulho nas redes sociais e acabam assustando todo mundo. Ó, de forma alguma eu tô querendo dizer aqui que tá fácil, que é o contrário que o Felipe tá falando, mas é totalmente possível evitar essas dores de cabeça, tá bom?
E lembrando, pessoal, vocês que estão pesquisando, estão querendo um auxílio para poder fazer a viagem de vocês, aqui na descrição do vídeo tem o link para o WhatsApp da Enjoy Intercâmbio, onde você pode conversar com profissionais que já estiveram na Irlanda, que estão na Irlanda e podem recebê-los quando vocês estiverem no seu destino final, tá bom? Para te dar uma força. Vamos lá para as próximas. Aqui vem até aproveitando boas palavras que eu achei interessante colocar aqui do Lucas Viana. Ele falou o seguinte: olá, Cauê, cara, eu acompanho seu canal há muito tempo, já maratonei centenas de vezes seus vídeos e garanto, uma das poucas agências com excelência. Meu irmão foi para Irlanda mês passado e pude acompanhar de perto todo o processo. Fiquei impressionado com o acompanhamento da agência, sempre com disposição literalmente a qualquer momento. Sempre respondendo as dúvidas, auxiliando qual a melhor cidade, época, o que levar, o que fazer, etc. Meu irmão amou vocês e ano que vem, meu irmão amou vocês e ano que vem eu vou para a Irlanda, com certeza vou querer estar sendo acompanhado pela Enjoy. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que não é fácil lidar com estudantes ansiosos, confusos, e vocês fazem um trabalho esplêndido. Acompanhamento, assessoria magnífica, continuem nessa caminhada, vocês mudaram e deram mais tranquilidade à vida de centenas de estudantes. Não é fácil, é uma escolha difícil, não é barato, tem que ter alguém que dê suporte. Conhecimento, experiência e vocês estão de parabéns. Muito obrigado pelas palavras, Lucas. Inclusive eu deixei no comentário aqui que você colocou qual que é o nome do seu irmão, né? Que é bacana a gente saber, porque assim, eu fico em contato com os estudantes para saber se está tudo ok, se estão precisando de alguma coisa, se estão conseguindo completar com as primeiras etapas, que é a parte mais chata do intercâmbio, é quando chega, né? Mas assim, eu acho meio chato ficar pedindo para fazer depoimento lá no Facebook. Antigamente a gente tinha equipe de pós-venda, hoje em dia eu faço eu mesmo, só que eu acho fico meio com vergonha assim de pedir. Então o pessoal faz por livre e espontânea vontade, né? Então, mas realmente, Lucas, a gente tem essa preocupação com os estudantes, até mesmo porque nós já fomos intercambistas muitos anos atrás, e na época não existia muito disso de você ter alguém que faça as coisas com você lá, que vai visitar uma casa para poder traduzir o que está acontecendo, de repente numa emergência aí. Deixa eu só tentar focar melhor aqui. Vou mudar aqui assim, acho que vai melhorar. De repente numa emergência, acaba se machucando, tem que ir para um clínico, coisa e tal, a gente está sempre ali para dar uma força. Mas obrigado, fico feliz que o seu irmão esteja sendo bem atendido. E vamos aqui para as duas últimas dúvidas principais, né? Então aqui uma complementando a outra também. O Bernardo Fernandes diz o seguinte: Cauê, sabe dizer qual cidade está mais rápido de conseguir emprego? Limerick já sei que é pior no momento, mas entre Cork, Dublin e Galway, qual está mais difícil? Aí o Rodrigo Santana: então, para alguém que tem a pretensão de juntar dinheiro para renovar o visto e conseguir ficar os 2 anos, qual seria a melhor opção da cidade? Bernardo e Rodrigo, um grande abraço para vocês. Gente, é muito importante vocês saberem que os estudantes, eles dependem muito do turismo para poder fazer uma grana, né? Então, assim, as cidades que têm o turismo mais aquecido geralmente são as cidades que têm mais emprego. Essas cidades são, disparado, Dublin, Galway e Cork, tá? Nessa sequência, Dublin é a mais turística, Galway é a segunda cidade mais turística e depois Cork, tá? É claro que tem também uma opção muito interessante, que é bem alternativo, mas vale a pena, que é Bundoran, que fica lá, uma vilazinha bem pequenininha lá no norte da Irlanda, onde a alta temporada é super aquecido, tem vários hotéis, lá tem uma praia linda, onde tem campeonato de surf, tem os festivais de música, festivais gastronômicos, assim como Galway também, a alta temporada é muito forte, mas se estende mais um pouco ao longo do ano, e Dublin, Cork vai ter sempre assim coisas para fazer o ano inteiro. Cork talvez seja a cidade das 3 onde está um pouquinho mais inflacionado o aluguel. Galway, dependendo da época onde você vai chegar, talvez você consiga um quarto até aí por uns 550, 600 euros, mais ou menos essa média, o que é bem mais barato do que em Dublin. Então, o ideal é que você entre no... Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e nos comentários algumas dicas de vídeos para vocês assistirem de cidades que dá para fazer mais dinheiro, tá? Mas basicamente seria Dublin, Cork, Galway, Bundoran e Dunleary,
tá? Só que Dunleary o custo de vida é alto. Então tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, Dublin e Dunleary são cidades com custo de vida alto. Dublin é disparada a cidade mais cara de todas. Então, para você conseguir fazer uma grana, você tem que se submeter a coisas que talvez você não faria se você tivesse uma cidade mais barata, que seria dividir quarto com um monte de gente, né? Aí você quer uma privacidade, você quer descansar, você quer fazer seu homework, de repente arrumar uma namorada, um namorado, e não tem como fazer. Mas se for só pelo dinheiro também, acaba não valendo a pena, porque você também acaba que não consegue curtir o seu intercâmbio, fica muito cansativo, muito estressante. Então eu buscaria um equilíbrio aí, uma cidade um pouco mais barata, tá? Galway, gente, é a cidade que tem, assim, o que eu tenho feedback mais positivo, ou melhor, Galway é a única cidade que não tem feedback negativo nenhum, assim, dos últimos 2 anos. Todo mundo que vai para Galway, geralmente as pessoas assim, elas rasgam elogios tanto para a cidade, quanto para os moradores, quanto para emprego, quanto para as escolas, enfim. Galway é uma cidade realmente assim que vale o investimento um pouquinho mais alto, porque são só 3 escolas na cidade. E as 3 escolas são extremamente tradicionais, são escolas muito antigas, né? Já tem uma certa... um know-how assim, no setor educacional, então são escolas mais caras, mas que vale cada centavo, porque você consegue recuperar o investimento, você consegue renovar o seu curso ficando em Galway durante 2 anos, e cara, com certeza se você for uma pessoa regradinha, disciplinada, você consegue voltar com mais dinheiro do que aquele que você investiu no seu intercâmbio, tá? Isso é garantido, já fiz as contas aqui. Inclusive, pessoal, não adianta vocês ficarem acreditando aqui em tudo que eu falo. A dica melhor que eu posso dar é o seguinte: se inscreve no canal. Todo mês, praticamente, a gente tem os vídeos chamado Enjoy Experience, que seria, a gente faz vídeo com grupos de estudantes que já estão na Irlanda aí 2, 3 meses, que relatam, né, compartilham as suas experiências com a gente. Então o fato de eu falar aqui para vocês, pô, estão falando que tá horrível para conseguir acomodação, que tá horrível para conseguir emprego. Gente, não escutam o que eu falo, escutam o que os intercambistas estão falando aqui no canal, tá, gente? Cuidado com os grupos, a gente sabe que tem muita gente que quer ajudar de boa vontade, mas a maioria desse povo ou não chegou na Irlanda, ou são aqueles que foram com poucas orientações, como o menino que está super frustrado, não está conseguindo as coisas direito, e tá colocando o caso dele, generalizando que tá todo mundo assim. Então, o importante é que vocês saibam que existe sim profissionais que ajudam os estudantes a driblar um pouco dessas barreiras para conseguir ter uma experiência um pouco mais tranquila do que o que vocês podem ouvir relatando por aí. Então, assistam os vídeos aqui. Então, essa semana a gente tem vídeos com pessoas de Dublin. Tô tentando agendar com o pessoal de Galway, tem bastante gente que vai participar, acho que vai ser um podcast aí com umas 6 pessoas. Cork é a mesma coisa, vai ter bastante gente. Athlone também. Então, já fizemos de Limerick recentemente. Vou fazer de Bundoran de novo, tá? E coloquem nos comentários aqui o que mais que vocês querem ouvir, que vai ser um prazer em ajudar, tá bom? Um grande abraço, enjoy life, live your dream.